A necrofilia é um fenômeno comportamental que pertence ao universo das parafilias. O que é uma parafilia? A parafilia é um comportamento sexual desviante, completamente fora do comum. O que seria o comum? Carícias, busca de prazer pela própria genitália, normal. Seria o normal da busca do prazer, da relação, do afeto, da paixão, do amor, atividade sexual. Bom, essas atividades sexuais ao longo da história foram submetidas a regras culturais e regras sociais. O que eu chamo de regras culturais e regras sociais para essas atividades sexuais? Naturalmente, as pessoas são livres para buscar prazer, para buscar formas, para buscar características de amor. Grécia, Roma, os bacanais antigos, as formas de buscar prazer, isso é da livre escolha do indivíduo. Mas quando a gente fala em livre escolha, a gente tem que perceber que a minha livre escolha tem que ser a livre escolha do meu parceiro também. Não é incomum, dentro das parafilias, por exemplo, sádicos cometerem crime porque o seu parceiro, a sua parceira, não concordam em ser infringido dor, sofrimento para obtenção do prazer. Nesse caso, um sádico só obtém prazer com o sofrimento do outro, como um pedófilo só vai ter prazer ao abusar de uma criança, já que a pedofilia é uma parafilia também. A necrofilia, de uma maneira geral, é a percepção que eu tenho da obtenção disfuncional de prazer a partir da minha relação com o cadáver. Há muitos tipos de necrofilia. A necrofilia comum é o abuso do cadáver pelo necrófilo. A homicida é quando o necrófilo comete o homicídio para abusar do morto. E a fantasiada é uma necrofilia que fica só em termos de fantasia, que o necrófilo fantasia, sonha, gostaria, mas não coloca em prática. Qualquer grupo patológico, qualquer disfuncionalidade está relacionado com tudo, com a nossa base genética, com o nosso histórico infantil, com o nosso histórico enquanto adolescentes, adultos, com as nossas experiências, com nossos traumas, com as nossas alegrias. Então, a nossa personalidade é uma retroalimentação de conteúdos biológicos, psicológicos, culturais, interrelacionais, que vão moldar a minha maneira de interpretar o mundo. No caso de um necrófilo, de um parafílico, ele tem um histórico muito específico. A base genética é significativa, as escolhas de vida são significativas, as experiências de vida são significativas, mas não há uma correlação direta e imediata como nexo causal que um trauma específico ocasione ou tenha ocasionado um comportamento necrófilo em qualquer pessoa. Um indivíduo necrófilo, ele pensa nisso o tempo inteiro. A libido dele, a energia pulsátil de vida dele está voltada para essa parafilia. Não é uma pessoa que possa ter relações normais com outras pessoas. Então, inclusive, eles procuram empregos onde eles possam praticar a necrofilia. Tem casos famosos de necrófilos que se empregam em morgues, né? Em institutos médicos legais que possam abusar das pacientes. Então, afeta muito a vida de uma pessoa. A pessoa se dedica a esse tipo de pensamento compulsivamente. Parafílicos, de maneira geral, são indivíduos que buscam seu prazer sexual dentro dos seus grupos específicos. Como eu citei antes, pedófilos vão buscar pedófilos, masoquistas vão buscar sádicos e sádicos vão buscar masoquistas, e necrófilos, como não é um grupo muito grande, ou eles agem sozinhos ou são grupos muito restritos, mas de maneira geral o necrófilo ele age sozinho. Muitas vezes, pela dificuldade de obter o corpo, o necrófilo pode evoluir para o crime. Então, temos alguns casos de necrofilia, onde esse indivíduo, inclusive, desenvolve rituais, desenvolve crimes em série para obter a sua satisfação. Então, não há um perfil específico. O que a gente fala aqui de um perfil comportamental, aí sim, é o ser e o querer e o se identificar com a necrofilia.
É um tratamento muito difícil. Geralmente a gente pode prescrever remédios para o paciente. Para diminuir o desejo sexual, a gente pode prescrever hormônios ou antidepressivos que diminuem a impulsividade. E a terapia cognitivo-comportamental também é bem interessante, porque ela modula padrões relacionais das pessoas, crenças deformadas também. Não existe na literatura a taxa de sucesso desses tratamentos combinados, mas sempre é bom que se tente, sabendo que a necrofilia é passível de penalidade no Código Penal. Ela é uma vilipendiação do cadáver, né? Uma profanação do cadáver. Então, eu não sei se uma pessoa, um necrófilo pego, iria para um manicômio ou para uma prisão simples. A hipersexualidade, a compulsão sexual, necessariamente não faz parte das parafilias. Eu posso ter um impulso, eu posso ter uma desorganização, eu posso ser hipersexual e não ser um parafílico. Necessariamente são situações que se conversam, mas não são universos que se misturam. Então, posso ter a hipersexualidade de um lado e a parafilia do outro. O perfil do parafílico é exatamente o indivíduo que busca o ato sexual ou busca no ato sexual atividades disfuncionais e bizarras, como no caso da necrofilia, para obtenção de prazer. Então, isso estabelece um perfil muito específico, que seria a busca da obtenção do prazer sexual, longe das normas vigentes, daquilo que se espera do ato sexual, para, através desses atos que fogem o comum, que chegam no bizarro, muitas vezes no criminoso, eles precisam desses atos para obter prazer sexual. São pessoas que têm uma vida sexual, vou dizer, normal, no sentido da intensidade do número de relações semanais e mensais, mas eles não conseguem obter prazer. Por exemplo, um necrófilo não vai ter o prazer de uma relação saudável do que teria com o cadáver. Como um pedófilo não terá esse prazer com uma pessoa adulta, não sendo uma criança, e assim sucessivamente. Então, esse é o perfil. O perfil deles, o que eles conversam entre si, o que é comorbidade, o que se assemelha, é a disfuncionalidade da busca da obtenção do prazer sexual. Como essa patologia é muito rara, não existe um aprendizado nos grandes centros de estudo. As faculdades de psiquiatria, as residências, não fornecem uma especialização específica. Eu acho que o profissional vai procurar fazer sua pesquisa à parte, ou defender teses de mestrado ou doutorado. Eu não vejo esse tipo de assunto sendo veiculado livremente nos centros de especialização. Então, eu acho que os profissionais não estão sendo preparados. Cada um vai atrás da busca pela sua própria especialização, se é um assunto que lhe agrada. A necrofilia, como as demais parafilias, vão atrapalhar a vida de um indivíduo no momento que as relações interpessoais dele se restringirem a buscar o prazer. Aí a gente vai ver o nível de obsessão, o nível de intensidade e o nível de disfuncionalidade dessa pessoa. Muitas dessas pessoas que são parafílicas vivem em função da obtenção desse prazer bizarro. São pessoas que têm dificuldade de se manter no ambiente de emprego, têm dificuldade nas suas inter-relações, têm dificuldade em viver com famílias, vão viver sozinhos depois, mas essa é uma dificuldade que não é exclusiva, obviamente, de um parafílico. No entanto, algumas pesquisas demonstram que essas pessoas buscam agir e viver de forma mais solitária. Eu defendo a tese da memória ancestral. Eu defendo a tese que tudo que nossos antepassados viveram e fizeram, essa marca, essas decisões
chegam até a nossa geração e chegam até nós mesmos. Então, dizer que somos influenciados por nossos avós, bisavós, ancestrais, que viveram há 100 mil, 10 mil, 100 mil anos atrás, isso nos influencia hoje nas nossas decisões? Com certeza, absolutamente sim. Então, olhar para trás e dizer que a necrofilia tem uma base genética, história de memória filogenética e ontogenética é uma maneira correta de pensar esse fenômeno.